Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, enchendo-nos com o teu poder. Te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Espírito Santo, nós estamos reunidos em torno do nome de Jesus apenas porque nós cremos de todo o coração que Ele ressuscitou de entre os mortos, que Ele é Deus e Salvador, que Ele é o Senhor de todas as coisas que existem, e que é nele que está o nosso sentido, é dele que vem todo sentido. E pedimos que não apenas os nossos corações sejam firmados na certeza da paz que temos em Ti, mas que também o Teu poder se manifeste através de nós e em nosso favor, na nossa vida, todo dia, o tempo todo, dando-nos poder para viver, mas também aquele poder que assombra poderes, porque se manifesta como graça extraordinária Tua, para além de toda capacitação humana. Realiza hoje também aqui, no ajuntamento da fé, aquela distribuição de dons, de graças, conforme a necessidade de cada um, conforme também a Tua intenção de usar a cada um, e traz o Teu socorro, conforme a oração de cada um. Por favor, por isso, coloca em nós espírito de oração, e vontade e ansiedade santa, de encontro com aquilo que de Ti
se derrama sobre nós e muda a nossa vida e gera galopes e saltos de transformação. Nós pedimos que seja assim, rogando também que Tu abras o nosso entendimento para nós compreendermos a Tua palavra e que Tu nos dês a vontade de agasalhá-la e o poder para praticá-la para o nosso bem. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podem sentar, queridos irmãos. Vamos ler na carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios. Nós vamos ler no capítulo 6, tá bom? Paulo aos Efésios. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. É o verso 10. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Paulo está escrevendo para a comunidade de discípulos em Éfeso, e vocês lembram que Éfeso foi um lugar onde o início da plantação, da semeadura, da palavra da fé, foi corroborada por manifestação indubitável de principados e de potestades. Vocês recordam-se de que lá em Éfeso estava o templo de Diana, a rainha dos Efésios, e que era uma das maravilhas da antiguidade. E Paulo, chegando lá e começando a pregar a palavra, inicialmente numa sinagoga, depois de, num primeiro momento, ser bem ouvido e bem acolhido, sofreu resistência e mesmo hostilidade, em razão das quais ele alugou ou conseguiu um espaço num lugar chamado Escola de Tirano, que ficava no mall de Éfeso, no shopping center, na Ágora de Éfeso, no lugar de todos os comércios e de todos os bulícios de atividades as mais diversas, de comerciais a filosóficas e culturais. Um lugar, praça imensa do ajuntamento de uma população não pequena, de alguns milhares de indivíduos que residiam ali em Éfeso. E com isto, diz o capítulo 19 de Atos, verso 10, que Paulo, que ali pregava de 11 da manhã até as 4 horas da tarde, todos os dias, e por ser Éfeso
uma cidade importante, um vértice de convergência e de distribuição de pessoas e informações para toda a Ásia Menor, se diz que empregando ali todos os dias e daquela forma, Paulo deu ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor. E também porque se afirma que pelas mãos de Paulo eram feitos milagres extraordinários, a ponto de que até mesmo objetos do uso pessoal de Paulo, como lenços e coisas do gênero, eram levadas para as pessoas, na presença de cujos elementos os espíritos imundos fugiam das suas vítimas e enfermos ficavam curados. Isso alastrou-se na cidade também por causa de uma manifestação espiritual inequívoca, que dizia respeito ao fato de que alguns exorcistas ambulantes, e que eram filhos de um certo judeu chamado Seva, e que praticavam o exorcismo ambulante em Éfeso, indo oferecer serviços de caça-fantasma, de porta em porta, perguntando se tinha endemoniado no lugar, ou gente sofrendo de algum mal desgraçado, e para cujo mal eles ofereciam a solução do exorcismo, e por cujo exorcismo eles cobravam dinheiro, portanto fazendo um negócio, viram Paulo sobejar a graça de Deus, sem rito, sem nada, só dizendo: espírito imundo, sai dele. E os espíritos saindo, ou até mesmo as histórias que voltavam e que davam conta de que pessoas tinham ficado libertas de possessões porque uma mãe aflita havia levado um lenço de uso pessoal do apóstolo. Então, motivados por esse sentimento de que, de fato, havia um grande poder e um grande negócio a ser praticado em nome da magia de Paulo e fazendo uso da mandinga paulina, é que os filhos de Seva resolveram sair por Éfeso simplificando o rito. Eles ficavam lá fazendo aquele mise-en-scène todo, tentando expulsar demônios que não eram demônios, sem tanto sucesso, e viam o que acontecia com Paulo e resolveram ganhar mais e produzir muito mais. E chegavam nas casas oferecendo-se para expulsar demônios em nome de Jesus. E chegaram numa determinada casa e disseram: escuta, a gente pode libertar todos os oprimidos de qualquer demônio nesta casa, em nome de Jesus. Entrou, fechou o acordo, e aí a pessoa disse: pode ir lá no quarto, está lá o bicho. E aí quando chegaram lá, o possesso partiu para cima deles, e eles não eram poucos, eram 7 rapazes que saíram sendo atacados pelo endemoninhado, que lhes tirou a roupa, que rasgou-os todos e que unhou-os de cima a baixo e os esbofeteou. E diz Lucas em Atos que eles desnudos saíram correndo rua abaixo, em desespero, porque chegaram lá dizendo: em nome de Jesus a quem Paulo prega, nós te ordenamos, sai dele. E aí nem o diabo aguentou essa. E ele falou: olha, eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E pau neles. E a notícia desses acontecimentos correu por toda Éfeso, de modo que as pessoas começaram a trazer os seus objetos de bruxaria, e de feitiçaria, e de mágica, todos relacionados ao panteão greco-romano, e ali, de maneira muito específica, a deusa Diana, dos Efésios. E todas as magias que procediam decorrentemente do culto a ela e dos demais cultos, e dos cultos de mistérios, e de todas as manifestações espirituais de um nível de invocação de presença diabólica e demoníaca que vocês não têm ideia. A gente fica pensando em Deus grego, bonitinho, compara com esses capirotos de macumba, de chifre, de tridente, e a gente diz: aqui é que a barra é pesada.
Mas não confunda, porque por trás da bela estética do deus grego, o que havia era muita feitiçaria pesada. E aí, essas pessoas traziam os seus livros, e livro era um material caro, era como trazer notebook, carregado de todos os downloads possíveis de magia de última geração. E eles traziam aquilo e queimavam em praça pública, num movimento espontâneo de arrependimento, de compulsão, de tristeza pela idolatria, pela ignorância, queimando aquilo tudo. Gente que não tinha sofrido nenhum tipo de lavagem cerebral evangélica, nem sábados e domingos perversos de programa de televisão de macumba cristã, nem nada disso. Foi tudo obra do Espírito Santo no coração deles. O fato é que aqueles que controlavam o comércio de estátuas de Diana, deusa, rainha espiritual dos Efésios, ficaram profundamente desgastados e desgostosos, porque o negócio acabou da noite para o dia. Eles pararam de vender, mexeu no bolso, era uma indústria poderosa. E aí eles disseram: é Paulo, vamos pegar esse cara, porque ele é que está acabando com o nosso negócio, comendo pelas beiradas, não aparece em lugar nenhum, mas o povo está entrando na dele, se desmobilizando para esse negócio aqui. A gente tem que acabar com ele. E aí apanharam de Paulo e seus amigos e os levaram a uma tentativa de julgamento público que foi considerado improcedente, mas eles por muito pouco não foram eliminados e linchados e destruídos, acabaram sendo preservados e salvos da situação, mas tiveram que se retirar da cidade depois de um tempo. E esta carta é enviada para este lugar, para este contexto, de modo que, sabendo do contexto, fica muito mais fácil entender o que Paulo está dizendo a eles, porque o que Paulo está dizendo a eles, eles tinham visto diante dos olhos deles. Quando diz: depois de muitos conselhos, conclui a carta dizendo: finalmente, irmãos, quanto ao mais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor. Sede fortalecidos no Senhor, nos domínios do seu poder, na força do seu poder. E a palavra original é domínio, para força. É como se houvesse algum lugar que não estivesse sob o domínio de Deus, não é esse o caso. Mas o que Paulo está dizendo é: fortalecei-vos no Senhor e colocai-vos submissamente sob o domínio do seu poder. Ou seja, não tentem existir fora do domínio que é resultado da rendição consciente que a gente faz a Deus. Porque que Deus é Senhor, Ele é Senhor mesmo. Eu querendo ou eu não querendo. Mas se eu não quiser, Ele continuará a ser Senhor, e o senhorio dele será contra mim. Não que Ele venha contra mim, é que eu me pus numa rota de colisão contra o senhorio dele. É como quem, um inseto que olha para a luz e tem uma crise insetal de um surto suicida apaixonado e se joga na direção daquilo ali. Tchá! Não adianta eu dizer que eu sou eu e aquilo é aquilo, e que eu vou partir na direção, que eu sou mais eu não sou, eu vou me arrebentar. Então o senhorio dele é. E bem-aventurado é aquele que comunga com. O senhorio dele é. E bem-aventurado é aquele que se coloca sob ele. Porque se eu disser não é, porém for numa rota de colisão, eu ficarei esmagado, porque não é porque eu diga que não é que deixará de ser. Mas a minha segurança, diz Paulo, está em me fortalecer no Senhor e me colocar, porque eu me fortaleça nele,
dando razão a Ele, me submetendo a Ele, amando-o em fé, me coloque sob o domínio do seu poder, ou seja, me harmonize sob esta abóbada, este campo de graça e de proteção que é natural decorrência de eu me submeter de uma maneira consciente em fé à palavra de Deus, à realidade dele. Eu me coloco aí. E esse pessoal lá de Éfeso tinha entendido isso. Eles tinham visto os filhos de Seva saírem fugindo desnudos, enquanto tinham visto a manifestação do poder de Deus na vida de Paulo, chegando ao extremo do lencinho. Eles tinham visto o que significava simplesmente querer usar o nome de Jesus como magia e o que significava colocar sob o senhorio de Cristo em verdade. Era outra coisa. E é para esta consciência que não transforma a relação com Deus jamais em mágica, que Paulo está chamando esses irmãos, lembrando, provocando e incitando a consciência deles uma outra vez, como frequentemente tem que acontecer. E aí ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra os métodos do diabo, ou ciladas do diabo na nossa tradução, e no original é método, contra a metodologia do diabo. De modo que, diz ele, contra os métodos do diabo, vistam-se da armadura de Deus, porque ele está pensando agora num cenário no qual eu sou colocado num campo de batalha, numa guerra atroz, e não posso me colocar neste lugar, nessa posição, nesse cenário, sem a consciência da guerra, sem as devidas proteções, sem as devidas armaduras. Porque quem está do lado de lá tem método. E por método, Paulo está querendo significar inteligência. Não são forças casuais, não são incidentes amontoados, não é a lei de Murphy, não é apenas uma sequência energética de energia negativa que foi desencadeada e pode ser quebrada por um banho de sal grosso, por uns cristais bem posicionados na casa. Isso aí é a magia dos filhos de Seva. Não é disso que se está falando. O que Paulo está dizendo é que quem está do lado de lá e você não vê, e vê você, tem método. Conhece. É estratégico. Sabe onde aperta, onde mexe, onde toca, o que provoca. Onde emula, como emula. Como fez com os nossos primeiros pais desde o início. Vê onde está a sedução. Vê quem está olhando. Por que a abordagem é para a mulher e não foi para o homem? Porque viu quem olhava. Viu o que olhava. Viu como olhava. Viu o que demonstrava olhar. E foi por causa disto que perguntou o que perguntou. Que propôs o que propôs. Que ofereceu como ofereceu. Porque o que existe do lado de lá, que se oculta atrás da serpente, o que se oculta atrás do que quer que se oculte, porque sempre se oculta, porque habita é sombra, é treva, por isso sempre se oculta. O que quer que lá se oculte, oculta-se com a inteligência destrutiva de quem almeja a destruição pela via do ataque. Aí você diz, poxa, mas na graça de Deus eu não estou protegido de tudo isso? É claro que você está, e Paulo já havia dito, aqui no contexto antecedente da leitura do Novo Testamento, em Colossenses, que nós podemos crer que na cruz todo principado e potestade entrou num estado de colapso e de desprezo,
porque o escrito de dívida que havia contra nós e que constava de ordenanças e que nos era prejudicial, que era a lei que, em vigindo como veredito estabelecido, nos culpava a todos e nos inviabilizava e nos inviabiliza a todos. Por isso, quando aquele escrito de dívida foi removido e foi encravado por Jesus na cruz, todo principado e potestade foi envergonhado, porque era servindo-se das culpas oriundas da nossa desobediência essencial à lei de Deus, é que eles operavam para a nossa escravidão. E agora eles foram despojados na cruz. Isso está dito e eu creio. Agora, o que Paulo está dizendo aqui não é que uma vez que Jesus tenha feito isso, resta ainda alguma coisa para que nós façamos. O que Paulo está dizendo é que parte da consciência que diz: eu creio que na cruz os principados e potestades foram despojados, trabalha agora de modo proativo, como ação humana, respondendo à vida deste modo. Fortalecendo-nos no Senhor, na força do seu poder, colocando-nos conscientemente sobre o domínio do seu senhorio, como obediência, revestindo-nos de toda a armadura de Deus, porque não só o cenário é de guerra, mas é guerra mesmo. E sempre será. E nunca deixou de ser. E não é porque Satanás está derrotado que a guerra parou. Em momento algum, nós encontramos em Jesus, a não ser o paradoxo de afirmar: eu nada tenho nele, ele nada tem em mim. Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu dei a vocês autoridade sobre toda serpente, escorpião, sobre todo o poder do maligno, e nada absolutamente vos causará dano. Ao mesmo tempo em que ele diz: Simão, Simão, Satanás te requereu para te peneirar como ao trigo. Abre bem o teu olho, porque é um momento de ciranda. E foi uma coisa que impactou e impressionou tanto a Pedro, que já idoso, escrevendo uma de suas cartas, ele remete a mente e a imaginação daqueles que haveriam de ler a sua carta, justamente a experiência pessoal dele, décadas antes ainda, muito mais forte e jovem, quando diz: porque o diabo, vosso adversário, anda como um leão ao derredor de vós, procurando alguém para tragar. E ele tinha experimentado na pele o que significava andar sob a vitória de Jesus, sob o domínio de Jesus, ouvindo Jesus dizer: eu vi Satanás caindo do céu, e eis que eu vos dei autoridade sobre toda a serpente e escorpião. Ao mesmo tempo em que ouviu Jesus dizer: Simão, cuide-se, porque ele está querendo e está rondando. E Simão não cuidou e teve a experiência que agora o ajuda a dizer aos outros: olhem, nós estamos pisando sobre serpentes e escorpiões. Porém, não esqueçam que o diabo anda em derredor de nós como um leão procurando alguém para tragar. Enquanto você caminha na ambiência do senhorio de Cristo, fique absolutamente tranquilo. Mas não vacile em relação a essa consciência de aí estar. Porque do contrário, rondando todos nós, não nos equivoquemos. Ele está mesmo. Paulo, no entanto, diz aqui o seguinte, prestem atenção: para que possamos ficar firmes contra os métodos do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças pneumáticas do mal, ou mediúnicas do mal, nas regiões celestes. E ele também sabia que o pessoal de Éfeso tinha entendido que os inimigos deles ali na cidade não eram os líderes do sindicato de manufatura
de estátuas de Diana, rainha dos Efésios, que haviam se unido contra ele. Que a luta não era naquele nível. Não era uma percepção de evangélicos de militância política de esquerda ativa e cansativa. Porque se fosse um grupo evangélico, ia na mesma hora dizer, nós vamos agora demandar aqui os nossos direitos, nós vamos organizar também os 100 passos de Éfeso, porque estamos sendo perseguidos agora pelo sindicato de Diana, rainha dos Efésios, e nós vamos aos procônsules e a todos os níveis e instâncias demandar nessa sociedade asiática de Éfeso, greco-romana, pluralista, universal, católica por natureza, no sentido da universalidade, o nosso espaço, o nosso direito judaico-cristão de nos manifestarmos aqui dizendo o que nós dizemos. E iam se sindicalizar. Ia ficar aquela luta, passar na rua, foi aquele cara, foi ele lá, vai ele, não é ele, vai. O pessoal todo se mobilizando contra o pessoal do sindicato de Diana, aqui, para lá e para cá. Vamos também falar com um amigo nosso que é deputado, para ver se ele dá um jeito, se esse pessoal não persegue a gente. E Paulo disse, olha, esse pessoal é só a cara, é só a fachada. A luta acontece nos bastidores, na invisibilidade. Então não se iludam com os agentes. Eles são só os cavalos, usando uma linguagem aqui do candomblé. Eles são só os instrumentos, eles são só os médiums dessa manifestação. Eles são só os que estão sendo instrumentalizados. Mas a luta não é contra carne nem sangue, então não desenvolva antipatias, não fique inimizado desse pessoal, porque assim vocês vão se irar, odiar, se amargurar e vão dar lugar ao diabo, e é o que o diabo quer, é o método dele. Então a luta não é contra carne nem sangue, não é contra a cosmeticidade, nem a estética, nem a aparência, nem a manifestação visível. Esses coitados não sabem o que fazem. É contra principados e potestades. Então não percam o foco de aonde está a origem do conflito. Vocês estão lidando com situações concretas e reais, relacionadas a fenômenos humanos visíveis e perceptíveis, mas não se esqueçam que, para além deles, eles são de fato transcendidos por outras forças, que frequentemente os usam, os manipulam, os induzem, os conduzem e dão intentos a eles que a gente sabe que são mais do que possíveis. Afinal de contas, nós confessamos que somos pecadores caídos, porque confessamos que os nossos primeiros pais foram induzidos e creram na indução e abraçaram a indução e tiveram que existir com as consequências, e nós também. Mas a luta não é contra carne e sangue. Às vezes me parece, sabe o quê? Por exemplo, num dia como o de hoje, todo mundo falou em Deus aqui. Todo mundo aqui falou em Deus. Teve ninguém aqui que não tenha falado em Deus durante o dia. Ou pelo menos não tenha pensado em Deus como uma categoria. Não tenha, ainda que não tenha dito nada a ninguém, mas não tenha dito alguma coisa do tipo, hoje é dia de culto a Deus, hoje é dia de encontrar os irmãos, vou ouvir a palavra de Deus. Mas pouca gente aqui, de fato, olhou assim, botou o olho para dentro de Deus e encarou. Com consciência em fé. Pouca gente. Sem medo, eu também digo. Como também, quase todo mundo aqui hoje ouviu alguma coisa sobre o diabo. Ou quem sabe até falou alguma coisa sobre o diabo. Tem gente que quase só fala sobre isso, né? Não é o caso aqui entre nós.
mas deve ter sobrado alguma para ele também. Mas pouca gente de fato, mesmo quando fala acerca do diabo ou conta uma história sobre o diabo, 5 minutos depois continua pensando nas consequências. Porque de fato a gente fala muito sobre Deus, mas vive como ateus. E a gente fala muito sobre o diabo, mas a gente existe como se o diabo não existisse. Ou seja, tanto Deus quanto o diabo ocupam muito mais os nossos discursos do que o nosso olhar e a nossa percepção do que está para além do que se vê. Na maioria das vezes é assim que é. A gente vai ficando tão pedrado que vem, por exemplo, a um lugar como esse, fica ouvindo um falador como eu, durante 1 hora e tanto, vai embora e amanhã já nem lembra bem o que houve, nem o que foi dito, nem coisa alguma. A gente foi ficando meio impermeável, fomos nos tornando uns patuscos, que entram na água, sacodem e não fica nada, e vão adiante, nada pega, nada impregna. E é por isso que a gente fala tanto em Deus e há tão pouca consequência de Deus em nós, e a gente fala tanto em diabo e há tão pouca atenção espiritual em nós como deveria haver em relação àquilo que a gente levianamente solta e venta sem medir as consequências. Mas de fato a nossa luta não é contra carne nem sangue. Atrás de todo elemento visível que provoque alguma coisa em você na direção de algo que você sabe que não é vereda de Deus na sua vida, pode ter certeza, existe um movimento espiritual de aumentar a tendência, de exacerbar a vontade, de facilitar o processo. Você já notou como quase todos os caminhos de vereda perversa se encadeiam, que é uma maravilha, com uma facilidade enorme? Fazer o bem dá um trabalho tremendo, mas tomar uma decisão de praticar uma transgressão quase sempre é garantia de highway aberta. Tchá! Até você não ter mais volta. Até você já ter visto que a highway se precipitou na baía dos abismos de todas as agonias. A nossa luta, porém, diz Paulo, não é contra o que se vê, é contra o que se não vê, aonde a gente lida com principados, com arcanjos caídos, com potestades ou exousias, autoridades espirituais, denotando camadas castas de poderes, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Há forças espirituais operando em tudo aquilo que a gente chama mundo. E Paulo diz que esses são os dominis, são os senhores, são os dominadores dessa operação que a gente chama mundo e que é tenebrosa. A nossa luta é contra forças mediúnicas, espirituais, pneumáticas, invisíveis, operando nas regiões celestes que não estão dimensionalmente em qualquer lugar distante de nós, mas que nos cercam. Regiões celestes é uma designação para aquilo que dimensionalmente está carregado do elemento espiritual, seja ele bom ou mau, e que está à nossa volta. Às vezes a gente fica ouvindo falar de mundo paralelo, como se fosse uma coisa de física muito moderna. Pelo amor de Deus, a Bíblia fala de mundo paralelo o tempo todo. Ela está dizendo que existe um mundo paralelo o tempo todo pervadindo o nosso mundo. E que não nos é visível aos sentidos, mas está aí. E ele diz, por causa disto, porque é assim, porque a luta não é contra Saci Pererê, mas a gente está falando de coisa séria. A gente não está falando de assombração.
Assombração existe. E às vezes são fenômenos psíquicos facilmente estudáveis em alguns aspectos. Nem sempre necessariamente, originalmente, uma coisa que nasceu de uma ação do diabo. Às vezes a assombração é uma projeção psíquica causada por dor, por violência, por morte, por tortura, que impregna um ambiente com aquilo que seria semelhante a um holograma psíquico representando o movimento das agonias ali vividas e que acabam sendo possuídas por ações demoníacas, mas que só são ativadas quando chega no lugar mal assombrado alguém que carrega algum tipo de assombração no coração para deflagrar o processo. Mas isso tudo é bobagem. Não é disso que eu estou falando ainda não. Não é de documentário do Discovery Channel. Eu estou falando de algo muito mais sério. De dominadores deste mundo tenebroso. De forças mediúnicas do mal, que são as mesmas que têm a coragem e a ousadia de, em sendo expulsas por Jesus de um homem em Gadara, a ele perguntarem, pedirem, se tu nos mandas sair, permite-nos entrar até nos porcos. Que vem daquele nível, pintado por Daniel, numa visão cosmológico-espiritual, na qual ele diz que os príncipes espirituais, os principados perversos da Pérsia, fizeram oposição a Gabriel, até que Miguel, o arcanjo, um outro principado, veio em socorro dele. Tudo isso numa linguagem para se tornar compreensível numa cenografia humana, de mentalização, e que não deve ser literalizada, porque isso se dá dimensionalmente. Até a gente chegar naquele nível lá de Gadara. Se tu nos mandas sair, deixa a gente entrar no porco, porque serve. A gente está lidando com muitos mundos e muitas camadas de mundo o tempo todo. Vem desde ações espetacularmente macro nas suas expressões, até aquelas coisas pequenas e corriqueiras, mas que estão carregadas da mesma perversidade espiritual ativa. Como eu disse, não é energia que a gente toca e fica com um contágio assim, meio radioativo de uma malignidade. Tem que fazer uma quarentena na mão. Não. Esse negócio vai entrando e entra pelo coração, entra pelo ódio, pela amargura, pelo descuido, pela falta de amor praticado, pela falta do exercício da fé, pela falta da alimentação da palavra no ser da gente. Essas coisas todas vão entrando de uma maneira muito sutil, tentando encontrar frestas e oportunidades nos nossos desleixos diversos. Por isso Paulo diz, tomai toda a armadura de Deus. Não fiquem dizendo assim, não, eu gosto daquela, sabe? Eu sou um cara bom de escudo da fé. Eu adoro o escudinho da fé. Adoro o escudo da fé. Eu gosto muito de uma sandalinha de preparação do Evangelho da Paz. Por isso que eu não perco a escola dominical. E eu leio tudo que é livrinho que eu posso, que eu gosto de uma preparaçãozinha do Evangelho da Paz. Então eu sou um homem assim, eu sou Lutero. Eu sou Lutero. Eu gosto de vestir o capacete, a coraça da justiça. Castelo forte é o nosso Deus. Eu sou Lutero. Eu sou Lutero. Não. Eu sou um ser íntimo, eu gosto mesmo da cuequinha da verdade. Me cingir com a verdade, a cuequinha da verdade. Que gracinha a cuequinha da verdade. É o meu predileto. É assim que eu sou. Paulo disse, olha, vista toda. Não deixe nada de fora.
Esse mundo é tão tenebroso que ele praticamente nos colocou um escafandro. É como quem está tendo que viver na região abissal sob a água. É danoso. Vocês vão ter que viver praticamente cercados por uma outra coisa que é de outra dimensão, que é alienígena a vocês. Então preparem-se, porque o ambiente já não é mais o do jardim, vocês entenderam? Se no jardim havia uma serpente, imagina fora dele o que tem. É só cobra e lagarto. Ressurreição dos dinos. Voltamos para Pangeia, tá todo mundo solto e não tem separação, comem mesmo. Então, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, porque cada dia tem o seu próprio mal. Tem alguém aqui que hoje não tenha tido uma única chateação? Sem falar que às vezes as grandes chateações a gente só fica sabendo 23 dias depois, que aconteceram no dia de hoje, e que você só não está morrendo de raiva porque graças a Deus é ignorante e não sabe, até saber. Todo dia tem seu mal. Mas não é disso que Paulo está falando, ele está falando do dia mau. Conquanto todo dia traga seu próprio mal, nem todo dia é o dia mau. E o dia mau não acontece na vida de um ser humano muitas vezes. Tem gente que fica pensando que já passou pelo dia mau, até passar e ver que só tinha passado pelos males dos dias, mas não tinha passado por nenhum dia mau. Tinha passado por dias carregados de alguns males. Mas o dia mau, em geral, não é um dia. O dia mau é uma estação. E o dia mau não é feito daqueles acontecimentos que você provoca. Um cara que ficou com raiva de uma faca, botou ela assim na parede, presa na porta, amarrou tudo para ela ficar bem pontuda e disse: desgraçado, eu te odeio, e pá, deu um soco, e aí a faca entrou nele até aqui assim, abriu a mão dele e ele sai: ai, Senhor, me salva. Isso eu experimentei o dia mau, irmãos, vai lá na igreja e conta a história do dia mau. Não, você experimentou o dia mau, não. Você é o mal de qualquer dia. Você, bicho. É você. Não é disso que você está falando. Em 1998, um irmão veio para mim e disse assim: você passou pelo ano mau, pelo dia mau em 98. Eu digo: não. Aquele ano eu cavei aquela porcaria sozinho. Sozinho, não foi um dia mau, não. Virou um dia mau, mas eu fui lá e mexi em cada coisa. A intenção podia ser até outra, mas eu estava mexendo no que eu nunca tinha mexido antes, do que eu jamais mexeria se a minha mente estivesse completamente sob o domínio da força do seu poder, como sempre tinha sido. Dia mau é aquilo que está para além do que você faz. Não é a caca cósmica que você produz deliberadamente. Dia mau é o que aconteceu com Jó. Está orando pelos filhos, que está ajudando os pobres, que está tratando de tudo e todos, está com a vida tranquila e limpa e serena, e de repente a casa cai sobre os filhos e os mata, os bandidos levam tudo, câncer dá na pele dele, a mulher dele manda que ele amaldiçoe a Deus e morra. E os amigos ainda vêm se endiabrar à sua volta, querendo encontrar nele um pecado que ele não tinha para oferecer, como uma confissão de um delito deliberado. Isso é um dia mau. E esse dia chega para a gente de muitos modos. Às vezes ele chega como perda. Às vezes é alguém que você ama, que é seu parceirão, seu sócio, sua companheira, seu companheiro,
sua amiga, sua mulher, seu marido. E aí, de repente, você leva um susto danado, a pessoa toma uma decisão, a sua vida vira ao contrário, aí vem uma sucessão de coisas. E como diz tanto o livro do Levíticos, quanto o livro de Provérbios, o esmagamento, a opressão, endoidece às vezes até o sábio. O cara surta. Aí iniciam-se processos autodestrutivos os mais diversos. Outras vezes esse dia mal chega como um luto que você experimenta com uma subteza horrível. Alguém arrancado da sua vida. Havia uma sucessão de coisas. Outras vezes é uma sucessão de enfermidades, de doenças, de perseguições, de contratempos, de conspirações, de tramas perversas que você não sabe nem por que elas estão surgindo e nem como elas se concatenam, mas nenhuma teoria da conspiração explicaria tanta deliberação de maldade contra a vida de alguém. Isso acontece. Aí a gente fica pensando que é azar. Aí fica achando que o remédio para isso é arruda, é sal grosso. É plantar uma comigo ninguém pode na porta da casa, ou fazer uma cerca viva de comigo ninguém pode. Não é não. Paulo diz que a gente tem que tomar toda a armadura de Deus para que a gente possa resistir no dia mau. O dia mau não é evitável. Não dá para a gente driblar o dia mau. Que para você, dia mau, figa celeste, não dá. Cada um de nós vai ter que viver o seu dia mau. Cada um vai experimentar conforme a intensidade. Cada um o prova conforme Deus sabe que é possível. Cada um experimenta visando um fim proveitoso. Ele pode virar um dia mau se a minha resposta for ruim, se a minha resposta for boa, todo dia mau vira estação de graça na minha existência. Tudo depende de como eu olho o processo, encaro e trato. Portanto, ele não é evitável, ele é para ser encarável, processável, transformável numa outra coisa. Ou seja, o dia mau pode gerar um ser inabalável. Porque no final Paulo diz, e depois de terdes vencido tudo, permanecerdes inabaláveis. Quando o dia mau é bem enfrentado, o produto dele é a geração de um ser com rigidez cada vez mais intensa em fé. Cada vez mais se fundindo na rocha e na fortaleza. E buscando se tornar um com a rocha e na rocha. Portanto, ele diz que para permanecer inabalável, o que a gente precisa é estar firmes. O que evoca uma decisão mental. De não ficar dando espaço para dúvida, para tergiversação, não ficar de dialoguinhos com os conflitinhos do ser, porque eles se tornam infindáveis, de não ficar fazendo ciranda com a própria fragilidade que em nós aparece abundante. Ninguém tem que fazer tricô, ninguém tem que ficar fazendo cafuné em tentação. Por isso ele diz, fiquem firmes. Simplifiquem os processos mentais, não fiquem com e se. Todo o processo de multiplicação de e se na mente é processo de desvio. Porque você fica sempre trabalhando com o que não é e com aquilo que supostamente poderia ter sido. E ninguém inventa para si aquilo que poderia ter sido como tragédia. Quase sempre quando a gente entra no processo do e se, é porque o tempo presente não está tão agradável e a gente foge do presente com o e se, fabricando uma fantasia.
O e se tira toda a firmeza do ser. O que é, é. E se não existe. E para que eu inicie a ficar firme, eu tenho que desistir de todo e se. Ou é ou não é. E se é covardia. Contra a realidade, contra a verdade, contra mim, contra o próximo, contra tudo. Além de que é uma manifestação de loucura imensa, porque no e se cabe tudo. Fiquem firmes, vestindo a cuequinha da verdade. Cingindo-vos da verdade é isto, porque no homem antigo, em preparação para esse tipo de luta, a primeira coisa que botava era aquele paninho, aquele cueiro mesmo, lá no fundo. Antes de botar qualquer outra armadura, era a cuequinha mesmo. Era como Jesus na ceia, que ficou nu e se cingiu de uma toalha, não foi? Pegou uma toalhinha e botou, só para cobrir as partes mais íntimas. E estar cingidos com a verdade é vestir a intimidade mais profunda do nosso ser com aquele compromisso atávico, visceral, de busca da verdade e de glorificação da verdade em mim e de dar razão à verdade em mim, ainda que doa, ainda que seja contra todo o meu surto de qualquer que seja a fantasia. Uma coisa é eu admitir o que existe em mim com sinceridade. Agora, chamar o que existe em mim de minha verdade é mentira. Eu sinceramente conto a vocês a minha mentira. Eu sinceramente conto a vocês o meu engano. Eu sinceramente conto a vocês a minha fantasia. Agora, verdade só existe em mim quando é a de Deus em mim. Do contrário, eu só tenho enganos sinceros a contar. Vestir a verdade no íntimo não é dizer, sinceramente é isto que eu sou. Não é instituir a oração do publicano como um projeto de vida. Todo dia aparecer lá, eu sou um desgraçado, vou morrer assim, sempre Gabrielo. Aleluia. Não é assim. Verdade no íntimo é dar razão a Deus, aquilo que está revelado, e acolher isso dentro de mim, ainda que isso vá fazendo lacerações dentro de mim, porque no fim, a minha intimidade, a minha essência só será protegida e coberta pela verdade. Se não for assim, o que me aguarda é insanidade. É desproteção já desde o íntimo. Aí ele manda vestir a couraça da justiça, que é não ter justiça própria, é vestir a justiça que a gente sabe que decorre de Jesus na fé. É dizer, o escrito de dívida que havia contra mim, que constava de ordenanças e que me era prejudicial, já me foi inteiramente removido e foi encravado na cruz, e por isso os principados e potestades estão envergonhados diante de Jesus e consequentemente diante de mim. E a minha justiça é esta: é Jesus em mim que é minha justiça. E aí andar de peito aberto, confiando não na minha justiça própria, nem um modo de justiça própria que acaba me fazendo apenas um ser santarado e não santificado, mas vestindo a couraça da justiça de Jesus. Calçando os pés com a preparação do Evangelho da Paz. E aqui o termo grego para preparação é prontidão, que denota uma espécie de reflexo. A prontidão é um reflexo. Que é fazer o Evangelho virar instinto em mim. É fazer com que o Evangelho deixe de ser só uma informação coletada. Versículo bíblico, a gente diz assim, o que faria Jesus agora? Lembra do livro? O que faria Jesus? Em seus passos, o que faria Jesus? Aí o cara ainda ficava procurando versículo bíblico, porque ele não sabia o que Jesus faria na hora. Se Jesus amaria, odiaria, traçaria a mulher do próximo ou não. Aí ainda ficava, não, Senhor, desculpa, eu tracei, porque eu não me lembrei que era Mateus 5:26. Isso é que é conversa fiada, né?
Então é parar com essa ideia de que o Evangelho é uma informação. Ele tem que ser vida. Aí Paulo diz que calçar os pés com o Evangelho da paz com a preparação do Evangelho da paz, ou como diz o termo grego, com a prontidão, que revela esse reflexo instintual nervoso, é deixar que o Evangelho entre de tal modo em nós que ele passe a ser o nosso primeiro reflexo. Ou seja, que o cara tem que pensar 10 vezes para fazer o que é errado. E aí tem que ser muito deliberado, porque a intenção já é toda outra. Isso é estar calçando os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, porque o escudo só me protege se eu o embraço. Tem gente que pede um escudo da fé como se o escudo da fé voasse sozinho assim na nossa frente, né? Aquele escudo automático da fé. O cara está lá olhando para o outro lado, distraído, não quer saber de coisa nenhuma, mas o escudo da fé está rodando atrás dele, é um OVNI. Eu estou indo numa igreja agora onde a gente não precisa mais nem se preocupar com o escudo da fé, eles já ligam automaticamente, e a tal da cobertura. Vocês já ouviram essa cobertura? Está comigo, está sob a minha cobertura. Aí um bando de idiota lá, sob a cobertura. Todo mundo. Aí tem gente que surta. Perdi a cobertura. O apóstolo disse que está zangado comigo, que eu perdi a cobertura. Aí todo mundo sem cobertura. Meu Deus, eu estou sem terra, sem teto, sem cobertura. Agora, é embraçando o escudo da fé. Não tem nada a ver com a cobertura de ninguém. Ninguém cobre você. Você já está coberto por Jesus, ou ninguém cobriu você ainda e nem cobrirá. É embraçando o escudo da fé, o que tem a ver com o fato de que a fé que é o escudo, mas você embraça, meu irmão. Você toma, você pratica, você exercita. E você faz isso com inteligência, porque escudo nas mãos de um indivíduo cego ou com os olhos fechados pelo medo, ou pela ignorância ou pela inconsciência, não serve para nada. Ele só serve pela mobilidade de quem enxerga, de quem vê e vira. Eu embraço e eu olho, eu aponto na direção do que eu enxergo. O que demanda de mim participação consciente, uma fé praticada de modo ativo e consciente. E que se volta, porque já carrega a instintualidade do Evangelho da Paz, se volta de modo pertinente em todas as direções. E ele conclui dizendo que é preciso tomar o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Pegar a mente e cobri-la com a proteção da certeza absoluta, na graça de Deus, acerca de que a salvação está feita, consumada e realizada e é minha. Esta convicção mais profunda e essencial é a minha proteção mental mais segura. É a proteção que eu tenho contra toda doença mental, surto, contra todos os meus acessos de megalomania ou de narcisismo que queiram me fazer ser meu próprio salvador pela justiça própria, ou que por seu turno me livra de toda e qualquer geração de sentimentos que me abismem em posições completamente inferiorizadas e perversamente inferiorizadas em razão de eu ter descrido no amor de Deus por mim. É o capacete da salvação que protege a minha mente de
todo e qualquer pensamento de solidão que acabe deflagrando processos de busca promíscua de companhia, ou de relacionamento, ou de entregas desnecessárias, ou de desvalorização de quem eu sou, por ter perdido o significado da minha própria vida. Quando eu estou vestindo o capacete da salvação, eu carrego na mente essa convicção absoluta de que nem coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade e nem qualquer outra criatura pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, e isto é saúde inteira para minha mente, todo dia e sempre. Fico liberto de neuroses, tanto quanto de paranoias. Nem estou perseguindo como neurótico e nem perseguido como um paranoico. Eu estou guardado e protegido. E a espada do Espírito está na minha mão, porque eu não caminho por aí como um ser passivo. Nesse mundo espiritual, eu não só digo está escrito, mas eu também penso. Toda vez que eu alinho meu pensamento com a verdade de Deus e digo a verdade de Deus é esta, e eu me submeto primeiro mentalmente a ela em fé, na mesma hora eu já estou irradiando tudo aquilo que eu não posso nem imaginar. E quando eu vou transformando aquilo tudo em ato, em ação, em gesto, em modo, em apreciação, em olhar, essa palavra de Deus vai se manifestando como espada do Espírito, degolando enganos e mentiras e abrindo clareiras onde só havia matos de engano e criando visibilidade e realidades diante dos meus olhos, ainda que eu esteja caminhando neste mundo tenebroso. Então, meu irmão, minha irmã, eu não sei para que você veio hoje aqui, mas no que me diz respeito, esta é a palavra do Evangelho, e eu espero que dela você faça um bom proveito e que você tenha se alimentado espiritualmente dela e que ela produza segurança, confiança, ousadia, intrepidez, sobretudo, gere em você uma dimensão espiritual de consciência, de oração interior no Espírito Santo. Produza um processo mental que viaje em Deus, aonde você já não conversa de você com você mesmo, como o fariseu no templo que falava de si para si mesmo. Mas o seu processo mental não seja de si para si, seja de você em Deus, voltando para você, de você em Deus, voltando para você. Por isso Paulo diz, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e fazendo isso sem perder a consciência de ação no mundo. Por isso ele diz, e orando também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo Jesus eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Então, compreender isso não nos coloca numa posição defensiva. A gente se veste, a gente toma toda a armadura de Deus, a gente enxerga sem medo principados, potestades, poderes, dissimulações, e a gente toma toda a armadura de Deus. E a gente se veste com a verdade, e a gente abre o peito sem medo, porque é sem justiça própria, e se veste com a couraça da justiça de Jesus. Deixa o Evangelho ir entrando na gente até ele virar instinto, resposta, prontidão, reflexo, que ele cresça e se impregne em nós. E aí que embracemos o escudo da fé e ponhamos o capacete da salvação e tomemos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus,
e caminhemos não como quem discute contra si mesmo ou contra os e sins da existência, mas ao contrário, fazendo todo o processo mental ser tomado de oração e de súplica, viajando no Espírito Santo em Deus, porque é só assim que o Evangelho da Paz vai deixar de ser uma informação e vai virar um instinto, e que em nós instintuado vai nos dar a mobilidade para saber o que, onde, como, vai nos dar todo o sentido de propriedade, vai alimentar o tempo todo o nosso processo de nos mantermos sob os domínios do senhorio de Cristo, que é graça e que é proteção para a vida da gente, não só nos males dos dias, mas em qualquer que seja o dia mau. Em nome de Jesus. Amém?